Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, os versículos de 33 a 46, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos trabalhadores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram a multidão, porque estas o consideravam como profeta. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito e eterno, Senhor nosso, fala então de tua parte a nós, por meio do texto lido, que o teu Espírito então nos dê a graça de ouvir sua doce voz, instruindo e edificando nossa fé, confirmando nossa salvação, mas também chamando, ó Deus, tantos quantos ainda não se arrependeram ao arrependimento verdadeiro e à fé sincera em Jesus Cristo para a salvação. Faze isto então, Senhor, e edifica-nos cada vez mais no teu próprio e bendito Filho, Senhor Jesus, a fim de que nossa fé prospere poderosamente, de que o nosso coração cada vez mais esteja ligado ao Senhor, de tal sorte, então, que os frutos de justiça que o Senhor espera colher de nós e em nós sejam de fato produzidos, para a tua própria glória e para nosso bem. Tende misericórdia de nós, de uma forma especial, tem misericórdia de mim, teu servo, que minhas falhas, fraquezas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça, tão somente dá graça e glorifica o teu nome, edificando a tua igreja. Em Cristo nós te suplicamos. Amém. Amém. Nós estamos considerando nas parábolas, e domingo passado eu tratei sobre a parábola do pai que tinha 2 filhos. E os irmãos devem lembrar, então, que naquela parábola, o Senhor Jesus a proferiu, estando ele no templo, e a ocasião daquela parábola, que é a mesma ocasião dessa que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, então, está na sua última semana de vida na terra, ele está em Jerusalém, está no templo, ensinando, e os fariseus, as autoridades religiosas, perguntaram com que autoridade ele ensinava e fazia o que fazia. O Senhor então responde fazendo uma pergunta, e a sua pergunta era: de onde era o batismo de João?
E então as autoridades religiosas de Israel esquivaram-se de responder e cogitaram em suas próprias mentes a seguinte resposta: se dissermos do céu, ele nos dirá, por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, a população irá nos apedrejar, porque João é um profeta. Então diremos, não sabemos. E mediante então essa resposta hipócrita, foi que o Senhor então contou essas duas parábolas. A que consideramos no domingo passado, o pai que tinha 2 filhos, e agora a parábola que iremos ver sobre os lavradores maus, ou os construtores e os lavradores maus. Ambas as parábolas, elas tratam especificamente sobre a rejeição do Senhor Jesus Cristo pelos líderes de Israel. E no caso dessa última parábola, ela nos traz informações proféticas acerca do que aconteceria a Cristo poucos dias depois e do que aconteceria ao próprio povo de Israel alguns anos depois. Então essa é uma parábola que requer muita atenção de nossa parte. Ela é uma parábola que tem o mesmo aspecto judicial da anterior. Há perguntas condenatórias nessa parábola, a qual o próprio Senhor fez, a fim de conduzir aqueles homens a compreenderem sua real situação espiritual diante de Deus. Nessa parábola, então, o Senhor Jesus nos descreve, de um modo resumido, a história do povo de Israel com o Senhor. Nessa parábola, ele nos mostra, então, de que maneira aquele que foi humilhado e rejeitado pelos líderes religiosos de Israel foi exaltado pelo Deus e Pai, de tal sorte que não há nenhum outro nome maior que o dele, nem nos céus e nem sobre a terra. Nessa parábola, então, o Senhor nos mostra a recusa dos líderes, mas não apenas essa recusa. Ele toma elementos de outros textos proféticos do Antigo Testamento e os une para formar essa parábola, de tal maneira que pudesse conduzir aquele povo a compreender o real tempo em que eles estavam e, ao mesmo tempo, trazer ensinamentos a nós, à sua igreja, dos dias presentes. Essa parábola que o Senhor contou, ela é composta de 2 elementos básicos. O Senhor toma elementos do texto de Isaías capítulo 5, os versos de 1 a 7, depois os irmãos podem ler, onde fala sobre a vinha de Deus, e a vinha aqui é um tipo do reino de Deus, ou seja, é algo tipológico, é um símbolo para o reino de Deus. E quando ele toma o elemento pedra, no final da parábola, ele o faz lembrando do Salmo 118, os versículos 22 e 23, porque ambos os textos profeticamente falaram sobre a rejeição daquele que o Pai enviaria para salvar os seus eleitos dos seus pecados. Então essa é uma parábola bem interessante, porque ela conjuga elementos que a princípio não tem nada a ver, uvas e pedras, mas há algo que as une, que é exatamente o propósito pelo qual, no passado, ambos os elementos foram tomados e revelados ao povo de Israel acerca daquilo que aconteceria no fim dos tempos, referindo-se então à pessoa bendita do nosso Salvador. Os irmãos depois podem conferir as referências de Isaías capítulo 5, os versos de 1 a 7, e o Salmo de número 118, os versículos 22 e 23. A parábola então conta como o povo de Israel viveu com Deus e conta também como o povo de Israel pôde rejeitar Deus e os seus profetas. A parábola nos mostra então, quando ele descreve acerca do dono da vinha, que planta a vinha, que a cerca, que produz todo um ambiente propício para que aquela vinha pudesse produzir, e de tempos em tempos manda servos para receberem os frutos. Tudo isso então é uma forma poética de descrever a vida de Israel com Deus em todo o Antigo Testamento. E também descreve como os judeus rejeitaram os profetas que traziam a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo
Há um detalhe na parábola também que revela um caráter do dono da vinha. Há uma paciência sobremodo com este dono da vinha, pois ele envia servos de tempos em tempos, e mesmo conhecendo como os seus servos foram tratados, ainda assim envia outros e mais outros. A paciência divina, então, é ressaltada na parábola, a fim de mostrar que nenhum homem pode, de fato, dizer que não houve oportunidade de arrependimento. Pelo contrário, a paciência de Deus revela o seu caráter bondoso, mas também descobre, desnuda e revela a dureza do coração dos homens, como neste caso do povo de Israel. Chega então a um momento final, conta a parábola até o verso de número 38, 39, que o pai então decide enviar o seu filho amado, e quando o filho chega, os arrendatários haviam se esquecido, dado ao tempo, de quem era aquela vinha. E então esqueceram quem era o proprietário. E ao olharem o dono da vinha, que era o próprio filho, eles então decidiram matá-lo, decidiram então tomar-lhe a vinha e fazer isso de uma forma cruel e malévola. De um certo modo, esse detalhe que o Senhor conta-nos nessa parábola, do filho vindo e os lavradores rejeitando o filho e cogitando tomar a vinha para si, explica um fato que muitas vezes lemos nos evangelhos e não compreendemos. Quando, por diversas vezes, o próprio evangelho de João é o que mais ressalta isso, diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, entretanto os seus não o receberam. Essa recusa foi caracterizada, então, na parábola, ou foi demonstrada de forma nítida na parábola, a fim de que os próprios judeus pudessem perceber que a vinda do Filho era o último estágio dessa paciência divina, que a vinda do Filho revelaria, então, por último, os corações endurecidos, petrificados pelo pecado, mas, ao mesmo tempo, também revelaria aqueles que amariam e que creriam no Filho. A parábola também nos mostra o sacrifício de Cristo expiatório para resgatar a vinha das mãos dos lavradores maus. Por isso o texto diz, no verso 39, e agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram, dramatizando algo ou antecipando algo que aconteceria com o Senhor Jesus, que foi crucificado fora das portas de Jerusalém, a fim então de redimir a vinha e de trazê-la de volta para o domínio de seu pai. A morte do filho então impõe fim à paciência de Deus, que julgou o povo e tratou o povo como o povo tratou Deus, ou seja, com juízo mediante rejeição. De um certo modo, essa é a parábola da vinha. Como eu disse, essa parábola foi composta de dois elementos. Então, a primeira parte, de um certo modo, retrata isso: a vida, a rejeição do povo, a paciência de Deus, o envio do Senhor Jesus Cristo, sua morte, a fim de resgatar, então, a vinha, e a visitação do dono da vinha, ou seja, de Deus, aos lavradores maus, com justiça e com juízo. A parábola, então, foca especificamente a rejeição de Jesus como Filho de Deus e a negação de sua autoridade como Senhor. Entretanto, a partir do verso de número 40, o Senhor Jesus interrompe a sua sequência de pensamento sobre a vinha e passa agora a falar sobre o outro elemento da parábola, que é exatamente a questão das pedras. Mas ele faz isso por meio de uma pergunta. Ele pergunta então no verso de número 40, quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Essa pergunta ela é exatamente como na parábola anterior que vimos domingo passado. Ela é uma pergunta que leva a uma autocondenação, porque ele perguntava exatamente para aqueles que eram os lavradores maus, para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. E eles, com seus próprios lábios, profetizaram o juízo que Deus traria sobre si. Eles disseram, fará perecer horrivelmente
a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. De fato, as palavras que foram pronunciadas pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos, no verso 41, caracteriza-se perfeitamente no juízo vindouro, no juízo divino. É bem verdade, então, que agora a palavra dita por aqueles homens, quando disse que haveria então uma remoção da vinha, ou seja, uma mudança de arrendatários, e haveria juízo horrível para aqueles homens, cumpriu-se perfeitamente já nos primeiros dias, quando o Senhor Jesus esteve com eles, e posteriormente. É interessante notar que quando eles dizem que haverá uma mudança da vinha e haverá uma horrível ação divina para fazer perecer os lavradores maus, eles pronunciam um juízo que foi profetizado no Salmo 118, os versos 22 e 23. Os lavradores maus, Jesus disse, quando ele perguntou, nunca lestes na Escritura? E então recita o Salmo 118, os versos 22 e 23. O Senhor então diz, os lavradores maus são os mesmos construtores maus do Salmo 118. E da mesma maneira que os construtores maus serão punidos, assim também aqueles que lavraram mal a vinha de Deus. Jesus então começa a mostrar a eles que de fato acabou o tempo da misericórdia para eles, que de fato o proprietário da vinha viria agora para reavê-la e para disciplinar de forma veemente todo aquele que rejeitou ao próprio proprietário e ao seu próprio filho. É interessante observar no verso 41, nessa própria sentença dita por eles, que o Senhor Jesus então cumprirá isso quando ele der sua vida no Calvário, não por aqueles homens, mas por aqueles que estão longe, isto é, por nós e por todos quantos ainda hão de crer nele. É interessante observar que o juízo de fato veio de forma iminente na vida daqueles homens. O proprietário veio para reaver sua vinha e para destruir os malfeitores. O proprietário veio então para que pudesse eliminar aqueles que haviam rejeitado o seu próprio e bendito Filho. Observe, irmãos, que o povo de Israel hoje não é mais o povo de Deus. Dizer isso em alguns locais causa choque, né? Porque as pessoas ainda veem Israel como o povo de Deus. Isso é uma ignorância bíblica terrível. O texto declara profeticamente que haveria um momento em que a vinha de Deus seria transferida de um povo para outro povo. O texto declara profeticamente que haveria um final, um ponto final da forma como Deus se relacionava com Israel e passaria a se relacionar com outro povo a quem ele entregaria a vinha. O texto declara de forma nítida, então, que os construtores, que os lavradores maus, que haviam rejeitado o próprio Deus e o seu bendito Filho por tempos e tempos, havia então chegado agora o tempo de sua sentença. O texto declara, então, que agora estes lavradores maus haveriam, então, de acertar as contas com o dono da vinha. O texto declara, então, que aquele a quem eles haviam rejeitado seria exaltado acima de todos, e que agora então a punição viria sobre eles. O texto nos diz então que amorosamente e maravilhosamente os líderes de Israel deixaram de ser os instrumentos do governo de Deus sobre a terra. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi feito, de fato, a nação de Deus, a igreja do Senhor. Era uma igreja estatal. Havia um governo teocrático no povo de Israel. Deus governava o seu povo por meio dos líderes religiosos daquela nação. Entretanto, o texto nos diz que aqueles líderes falharam em cuidar e em entregar os frutos esperados pelo Senhor. Frutos de justiça, de retidão, de abandono de pecado. E quando houve então a última chamada de arrependimento por meio do Filho,
aqueles homens rejeitaram o Filho de Deus, buscando apoderar-se da vinha do Senhor. O texto nos deixa claro, então, no versículo de número 41 e também no verso de número 43, quando o próprio Senhor, então, diz: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O texto mostra que houve uma transferência de reino. O Senhor, então, arrancou o reino que estava em Israel e agora depositou em um povo que não se compõe apenas de Israel, mas de todos os eleitos, de todas as etnias, em todos os tempos e de todas as épocas, eleitos no seu próprio Filho. Aquele a quem eles rejeitaram tornou-se de fato agora exaltado de forma inimaginável, porque agora Deus não tem mais um reino circunscrito a uma única nação, mas na pessoa de Cristo, a quem Israel rejeitou, o reino de Deus, ou a vinha de Deus, está esparramada por toda a face da terra, e em todas as épocas ele é louvado e adorado e recebe frutos, agora não mais de lavradores maus, mas de lavradores bons. Houve então o encerramento da forma como Deus se relacionava com o povo de Israel. O Senhor, então, pôs fim ao seu governo teocrático ao povo de Israel. E o final desse relacionamento se deu de forma dramática no ano 70 depois de Cristo, quando o sinal da presença divina na terra foi completamente destruído e reduzido a pó, o Templo de Jerusalém. Encerrou-se então a autoridade das autoridades judaicas. Não mais governa Deus por meio dos líderes religiosos de Israel. Não mais são eles os cuidadores e os lavradores e os edificadores da vinha de Deus. Agora é a igreja, o reino de Deus, a vinha de Deus. E agora Deus exerce domínio sobre as nações por meio da igreja e para a igreja, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A pedra que foi rejeitada pelos construtores, conforme o Salmo 128, os versículos 22 e 23, nos dizem, agora essa pedra, eleita e preciosa pelo Senhor, não amada aos olhos dos homens, como Ele mesmo coloca, e isso é maravilhoso aos nossos olhos, os homens dizem não. Mas como o próprio Paulo, instruído pelo Espírito, nos disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, pela sabedoria de Deus, a sabedoria humana foi envergonhada. E na fraqueza de Jesus Cristo, a força humana foi derrotada. E agora, aquele que foi rejeitado entre os judeus é exaltado nos céus e na terra. Ele reina sobre a terra por meio da igreja e para a igreja. Deus não é mais o Deus do Israel nação. Deus é o Deus do Israel espiritual, composto de judeus e gentios, de homens e mulheres, eleitos e salvos em todas as épocas e em todas as partes. A ideia, então, da transferência do reino é nítida no texto. E agora, profetizando então o julgamento ou o juízo no ano 70, a fim de mostrar tanto a Israel como a igreja, Deus permitiu que aquele julgamento fosse altamente terrível, destruindo então tanto homens como mulheres, velhos como crianças, inclusive sua própria casa, que um dia edificada para a honra de seu nome, tornou-se sinal de vergonha por causa da hipocrisia e da falsidade religiosa do povo de Israel. A vinha, então, ou melhor dizendo, a parábola, então, nos mostra de forma muito nítida, essa transferência. E deixa-nos claro que nós somos a vinha de Deus. Deixa-nos claro que agora nós somos, então, o reino de Deus. Mas há um detalhe também que ainda precisa ser dito, relacionado
as informações que a parábola nos traz. No versículo 44, o Senhor Jesus diz: o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Esse verso de número 44, ele é uma combinação, ou uma citação da pessoa de Cristo, acerca da profecia de Isaías, capítulo de número 8, os versículos 14 e 15, e de uma junção com o texto de Daniel, capítulo 2, verso 35. Em Daniel 2:35, no sonho de Nabucodonosor, havia alguém que destruía a estátua de Nabucodonosor. E essa pedra, então, tornou-se insuperável. Reina sobremodo sobre todo o universo, glorioso em honra e poder. A pedra, sim, que foi rejeitada e desprezada por Israel, escolhida por Deus, foi então agora eleita e gloriosa e revelada aos homens. E conforme Daniel e agora essas duas profecias se juntam na boca de Cristo, o Senhor Jesus diz àqueles homens, aos líderes religiosos, e ele diz: eu sou a pedra que vocês rejeitam, e eu sou a pedra que destrói todos os reis ímpios do mundo. Eu sou a pedra que vocês menosprezam, mas sou eu a pedra que derriba todos os poderosos da terra. Sou eu a pedra a quem vós não acreditais. Entretanto, acreditado por Deus, darei cabo com grande poder e glória, juízo interminável a todos aqueles que me rejeitam. E farei isto de duas maneiras, diz o soberano do universo, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: punirei e julgarei todo aquele que me rejeitar, sem me conhecer e por ignorância. Estes são aqueles que tropeçam em mim, caem sobre mim, e por caírem sobre mim, em pedaços ficam. Julgarei, punirei e darei cabo de todo aquele que me rejeitar. De duas maneiras. Aquele que me rejeitar, por não possuir conhecimento ou por ignorância, esse é o que tropeça, esse é o que cai sobre mim, esse é o que fica em pedaços. Entretanto, o Senhor diz: há aquele sobre quem eu irei cair, ou, usando a expressão da pedra, há aquele sobre quem ela cair, e ficará reduzida a pó. Também julgarei, diz o Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que me rejeitarem deliberadamente com todas as forças de seus corações e de suas mentes, não sendo ignorantes, nem desconhecendo quem eu sou e a obra que faço. A estes o julgamento é severo. A uns ficarão em pedaços, mas a estes reduzi-los-ei a pó, para que não sobre nada. Assim como os sacerdotes, assim como os anciãos, os fariseus, os líderes religiosos de Israel e muitos da multidão que ouviam o Senhor Jesus naqueles dias, sabiam quem ele era, mas mesmo assim decidiram rejeitá-lo e matá-lo. Jesus diz: sobre vós cairei eu, e irei reduzi-los a pó, porque maior é o julgamento daquele a quem é dado do que daquele a quem é escondido. E não haverá quem possa apelar para que não me conheça, pois até mesmo aquele que não me conhece me rejeitará. E a este então em mim tropeçará, e então será feito em pedaços. O Senhor então conjuga o texto de Daniel e de Isaías, e revela então
a severidade do juízo vindouro para todos aqueles que rejeitarem o Filho, o bendito e glorioso Salvador. No verso 45, então, concluindo a parábola, diz que os sacerdotes, os fariseus, compreenderam que aquelas parábolas falavam acerca deles, e ao invés de se arrependerem, conforme registra o verso 46, eles ignoraram o último instante de paciência divina e o último chamado de misericórdia e decidiram rejeitar o Senhor Jesus, porque conjecturaram em seus corações prendê-lo e matá-lo. Ignoraram, então, a benevolência e a graça salvadora, mesmo sendo advertidos do quão grande perigo corriam por causa de seus pecados. Explicada a parábola, eu quero aplicar à nossa vida e fazer, então, algumas considerações. Nós não somos mais Israel como nação. Nós somos o povo de Deus, somos o Israel de Deus e somos a vinha de Deus. A parábola nos mostra que Israel perdeu o privilégio de ser o povo de Deus. Entretanto, a parábola também nos mostra que a igreja ganhou o grande privilégio de ser o povo de Deus. Entretanto, com o privilégio também vem a sua responsabilidade de produzir os frutos que Deus quer encontrar em nós. A parábola nos descreve que Deus equipou a sua vinha, assim como Ele também tem nos equipado, para servi-lo, dando-nos dons e talentos, a fim de que tudo isso redunde na glória e no louvor do seu nome. A parábola nos mostra, então, que aqueles homens deveriam zelar pelo que o Senhor já havia feito. Não era para criar nada, era para zelar. E a mesma coisa é aplicada à igreja. É muito interessante observar os dias modernos e a maneira como os crentes têm vivido nos dias modernos. Deus não nos deu autoridade para criarmos coisas. Ele exige de nós que nós trabalhemos e zelemos por aquilo que já nos foi entregue. Entretanto, parece que zelar daquilo que Deus fez é monótono e não desperta interesse. Então, assim como no passado, muitos crentes têm procurado introduzir coisas a fim de tornar a vida cristã mais atrativa. Não é sem razão, por exemplo, que ontem teve em uma igreja no Rio de Janeiro uma festa junina, produzida pela UPA daquela igreja e divulgada amplamente nas redes sociais. Não é sem razão, por exemplo, que nós temos hoje Templo de Salomão numa igreja, apesar de não ser uma igreja de Cristo, ser uma sinagoga de Satanás, entretanto, ainda assim, servindo a Satanás, precisam de algo para motivar e entreter seus corações. Não é sem razão que temos encontrado variadamente em igrejas, inclusive nas nossas igrejas presbiterianas, todo tipo de trabalho para atrair as pessoas a Cristo, entretanto, escondendo o Evangelho. Recentemente fui numa igreja, e até comentei alguns dias atrás, e o pessoal, no momento do louvor, canta muito bem, mas o ritmo era boêmio, e por pouco eu não pedi uma boêmia. Se tivesse garçom, talvez tivesse solicitado. Por que essas coisas acontecem? Porque a igreja tem buscado construir aquilo que Deus não lhe deu para fazer. Deveríamos zelar pelo que nos já foi entregue, que é algo sobremodo excelente. O apóstolo Paulo nos diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, que somos vasos de barro que portam tesouro, o Evangelho. Temos sobre nós o peso inigualável, quase que indiscernível, de glorificar o Deus absoluto por meio de vidas santas, tanto na hora do culto, quanto nos demais momentos da vida. Lemos há pouco em 1 Crônicas, Davi
recomendando a Salomão, dizendo-lhe: sirva a Deus com toda a inteireza de seu coração e com toda a integridade de sua alma. Porque Deus não é como os homens que vê o exterior. Ele prescruta o que se passa em nosso pensamento e em nosso coração. Imagine hoje, por exemplo, existe a lei da privacidade, né? Nas questões bancárias e outras leis. Imagine então um ser que consegue prescrutar o que agora você está pensando. Este é o seu Deus. Imagine você que agora Deus espera receber frutos de adoração de sua parte, e é possível que Ele, visitando sua mente, veja sua preocupação com a janela que possivelmente ficou aberta, ou com o trabalho que você vai ter que amanhã, com a conta que talvez terá que pagar. Imagine você, Deus, visitá-lo e não encontrar de fato fé e frutos de justiça, mas preocupações apenas deste mundo. Pois este é o seu Deus, e a sua tarefa é esta, de exaltá-lo e glorificá-lo. Esse é o fruto que Ele espera encontrar em nós. Deus não nos deu trabalho, não nos confiou construir nada. O que Ele espera de nós é que tão somente o sirvamos zelando, cuidando por aquilo que Ele mesmo já fez, na pessoa de seu Filho, que foi salvar-nos. Infelizmente, parece que este trabalho não tem sido agradável aos crentes. E assim como aconteceu com Éfeso, que fazia coisas que nós nem sequer sabemos de tão numerosas e grandiosas que eram, a ponto do próprio Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse, dizer a eles que eles eram operosos por demais em suas tarefas. Entretanto, disse o Senhor Jesus: tenho algo contra você. Falta-lhe sinceridade naquilo que faz para mim. Falta-lhe inteireza em servir-me. E a inteireza em servir a Cristo não era apenas fazer o errado com sinceridade de coração. Inteireza em servir a Cristo é fazer tão somente aquilo pelo qual Ele nos designou a fazer, encontrando alegria e prazer nisso. Esforçando-nos por encontrar alegria e prazer naquilo que Ele já nos deu. O registro histórico não mente. E pouco tempo depois da visitação do livro do Apocalipse, ou do Espírito, à igreja de Éfeso, por volta então já do 5º século da era cristã, não se tem mais notícia daquela igreja. E Cristo cumpriu sua profecia quando disse a ela: volta ao primeiro amor. Caso contrário, virei e retirarei o candeeiro que está no meio de ti. A palavra, o Espírito. Assim como aconteceu aos judeus, aconteceu também aos irmãos do passado, da igreja de Éfeso, que procuraram não apenas zelar, se é que podemos dizer o não apenas, daquilo que o Senhor Jesus já lhes havia feito, mas acrescentaram à obra de Cristo aquilo do qual Deus não lhes encarregou de fazer. Nós temos então, meus irmãos, dado pelo Senhor grande privilégio. Deus ouve nossas orações, visita-nos com consolo, conforto, proteção e grande gozo na pessoa de seu Espírito. Somos os seus filhos, a palavra nos garante que há promessas gloriosas para o seu povo. Somos como que a menina de seus olhos, dado então o trabalho que Deus executa em proteger, guiar e cuidar do seu povo. Mas temos então o grande privilégio de servir em espírito e em verdade. Temos o grande privilégio de servir, não permitindo com que nossas mentes sejam cativadas pelos tempos, pelos séculos, como Paulo disse aos Romanos, capítulo 12. Temos então o dever de servir ao Senhor, não renovando nossa mente na forma de adorar ao Senhor, mas constantemente renovando nossa mente na obra bendita do Senhor Jesus Cristo e dando testemunho a esse mundo de que Ele é Rei sobre a terra e sobre nós. A parábola nos mostra claramente
que aqueles homens não prestaram contas de seu trabalho. Não foi achado frutos em suas vidas. Não foi achado frutos na videira ou na vide, na vinha que se foi plantada. E então, depois de algum tempo de apelos e de chamados ao arrependimento, o Senhor removeu a vinha deles. A parábola nos mostra, então, como é delicado o pecado em nosso coração. Como podemos receber algo bom de Deus e transformá-lo em algo para a nossa própria perdição e maldição. A parábola nos mostra como delicado é, de fato, servir ao Senhor quando queremos servi-lo pelas nossas próprias forças, pela nossa própria inteligência, pelo nosso próprio braço. A palavra nos mostra, então, que aquelas pessoas não serviram com base naquilo que Deus havia feito, mas quiseram servir com base naquilo que eles queriam mesmo fazer. A parábola mostra, então, que se corromperam e por isso foram destruídos. E a destruição deles não foi qualquer uma. Eles não tropeçaram em Cristo. Cristo caiu sobre eles, reduzindo-os a pó. O texto nos mostra então que a igreja, ela é de fato agora a vinha de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Mas aonde estão os olhos do Senhor de forma detida, ou seja, com atenção sobre a igreja, sobre o seu povo? Suas mãos paternais, de fato, conduz todas as coisas no universo. Mas, de fato, as mãos do Senhor não trabalham pelos ímpios, mas pela igreja. A igreja, então, recebe agora a dádiva de poder servir, amar e crescer em relacionamento com esse Deus absoluto que conhece todas as coisas e que prescruta corações. A igreja, então, agora tem o privilégio de andar nos caminhos do Senhor, produzindo os frutos que Ele espera encontrar em nós, frutos de justiça e de retidão. Ora, não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo em diversos textos, recomenda aos crentes serem imitadores dele, porque ele imita a Cristo Jesus. Paulo não está falando que nós devemos imitá-lo, por exemplo, e irmos para o Oriente Médio para sermos apedrejados, chicoteados em praça pública. O que ele estava se referindo é a piedade, a vida cristã, o coração consagrado e reservado para Deus. A igreja, então, tem esse grande benefício, mas também tem essa grande responsabilidade. Precisamos ter cuidado, então, na forma como nós nos relacionamos com o Senhor. Não pense você que Deus exige que você crie mecanismos para servi-lo. Deus não quer que você crie mecanismos para servi-lo. Deus quer apenas que você o sirva. De que maneira? Com os mecanismos que já foram criados por Ele mesmo. Palavra, oração, desviar-se do mal, rejeitar as ofertas de Satanás, consagrar o coração, desejando ardentemente pelos céus, tomar os sacramentos, amar a Cristo acima de todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo. São os mecanismos e vários outros que o Senhor designou para que nós o sirvamos. Não criemos nós outros mecanismos, pois estes não se traduzem em ofertas de gratidão, mas, na verdade, configuram-se em ofertas hipócritas e profanadoras, das quais o Senhor não as recebe. O texto também nos ensina que mesmo havendo perseguições, mesmo que haja intento para destruir os ministros da palavra, a igreja não é destruída. Observe que no texto, os lavradores destruíram os servos do dono da vinha, mas não foram capazes de destruir a vinha, nem muito menos foram capazes de fato e de verdade, destruir o filho. Foram os instrumentos para isso. A igreja do Senhor, de fato, não pode ser destruída. Isso nos motiva a enfrentar qualquer época,
seja moderna, pós-moderna, pós-pós-moderna, seja a Idade das Trevas, como foi na Idade Média, não importa, a igreja sempre triunfará. E o fato de sabermos que a igreja não pode ser destruída pelas artimanhas, pelo poder de Satanás, deve nos encorajar a uma grande fidelidade ao Senhor. Não precisamos de modas para atrair as pessoas a Cristo. O que precisamos é ser igreja, verdadeira igreja, e os eleitos certamente serão conduzidos e trazidos ao Senhor. Deus certamente abrirá portas para que preguemos pela palavra e pela nossa própria vida àqueles pelos quais Ele quer que ouça e se converta. A igreja jamais será destruída, ela nunca irá perecer. Homens podem perecer, ministros podem perecer, apóstolos podem morrer como morreram, profetas podem ser apedrejados como foram, mas a igreja permanecerá sempre intacta. É o reino de Cristo, glorioso e santo. Por isso, não duvidemos nós da igreja de Cristo. Não duvidemos nós do poder de Cristo em edificar a sua igreja. Não duvidemos nós da graça irresistível que operou no passado, opera no presente e operará no futuro até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não duvidemos nós. Não importa quais sejam as épocas, não importa quais sejam as artimanhas de Satanás, não importa quais sejam as armas que os homens terão para dispararem contra a igreja, ela é indestrutível. Ninguém pode destruí-la. Ninguém. Por isso, não duvidemos da igreja. Não duvidemos de Cristo como Senhor da igreja. Não duvidemos do Evangelho, que é poderoso para salvar pessoas. Hoje, a fim de tornar a igreja, entre aspas, relevante, essa palavra relevante, ela é uma palavra que não tem nada a ver, né? O pessoal que toma ela para a desgraça. Mas a fim de tornar a igreja relevante, a fim de tornar a igreja, então, palatável, a fim de tornar a igreja num aspecto de diálogo com o mundo, tem-se feito todo tipo de coisa hoje nos cultos. Existe agora não mais pregação, mas conversas, existe cultos contemporâneos, que é uma espécie de bate-papo entre o pregador e a igreja. Existem momentos em que se toca agora músicas que têm algum aspecto moral, pode ser de qualquer lugar, não interessa. Então o cara toca alguma coisa e há então uma alusão a algum princípio extraído daquela música, e isso é o culto e a pregação. Existem, então, igrejas boates hoje, existe hoje, então, vários tipos de ministério. Eu conheci um pastor que no tempo do início de sua fé, ele se sentiu vocacionado e perguntaram qual era o ministério dele, o ministério de acampamento. São cada aberração e cada besteira, para não dizer idiotice, mas tudo isso por que acontece? Porque as pessoas duvidam da igreja. E então, quando nós nos deparamos com a realidade tridimensional de nossos dias, quando nos deparamos com a intelectualidade que muitos possuem hoje, quando nos deparamos com todo tipo de tecnologia e entretenimento que há na face da terra, e olhamos para a igreja como Cristo a estabeleceu, para congregar dominicalmente, seja na roça ou na metrópole. Ele não condicionou o domingo à quantidade de moradores na cidade. Quando olhamos para a igreja nos seus deveres de socorrer os necessitados, mas hoje com o desejo maligno de megas igrejas, quem conhece o necessitado numa igreja de 1000 pessoas? Quem conhece, quem senta ao lado numa igreja de 3, 4 mil pessoas? Quem sequer sabe quem é necessitado hoje? Muitas vezes numa congregação de 10, dado o egoísmo, o partidarismo. Quando olhamos para a igreja como Cristo a estabeleceu, aonde Ele prescreve que deveria haver temor em nossos corações,
Mas o que hoje vemos no mundo é o temor para com os homens, por conta de todo o sistema financeiro, intelectual, que está arranjado na terra. Então, quando olhamos para essas duas realidades, se não for de fato por fé, nós certamente duvidaremos da igreja. E teremos que então repaginar a igreja, torná-la atratível, fazer com que torná-la atraente, fazer com que as pessoas de fato queiram estar nela. E para isso, se assim corrermos nesse caminho, teremos que abandonar Cristo e a pregação do Evangelho por outro tipo de pregação. No curso que tenho feito sobre aconselhamento, todo mês os pastores dizem a mesma coisa. Você vai falar de pecado na sua igreja? Prepare-se. Você vai sofrer. Porque, de fato, falar sobre pecado não atrai pessoas. Não atrai pessoas. Meus irmãos, essa parábola é um chamado para confiarmos integralmente em Cristo e na sua igreja. Não importa os tempos que vivamos, ela é gloriosa, não porque eu e você estamos nela, porque Cristo é o seu edificador. A igreja, de fato e de verdade, não precisa de mim para que exista. Eu preciso dela para conhecer Cristo. E Deus, na sua infinita misericórdia e graça, usa um pecador redimido para trabalhar e contribuir na igreja. Mas ela é um reino de glória e de majestade, espiritual, que perpassa todo tipo de fronteira que se possa imaginar. A Coreia do Norte é um dos países que mais persegue e mata cristãos. E o que é mais intrigante, ainda tem cristãos nesse lugar. O Evangelho supera as cercas de arame farpado daquela nação. E mesmo com toda a tirania do seu governante, Jesus Cristo é rei naquele lugar. E o usa tão somente como seu instrumento para punir e maltratar aqueles que o rejeitam por incredulidade e por blasfêmias. E ainda que seja doloroso, como disse Pedro, também é instrumento para edificar os crentes por meio de sofrimentos, mas edificá-los. Dia após dia, almas são salvas, num lugar onde se é proibido a leitura e a menção sequer do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja é linda, é gloriosa, ela é Cristo entre nós, ela é de Cristo. Eu sei que o nosso tempo se avança, mas eu preciso finalizar fazendo essa última aplicação. Nós somos então a vinha de Deus. Cristo espera encontrar frutos em nós. E agora é necessário que nós entendamos o que significa ser a vinha de Deus. Observe-se que ninguém planta uma vinha para produzir um cacho de uva apenas. Ninguém planta uma videira, um pé de uva, uma videira, para que produza apenas por um ano sequer. Ninguém faz isso. Tudo que se planta, há uma expectativa de continuidade, frutos em abundância. Pois assim é conosco. Pois foi assim também com Israel. O fruto que Israel deu foi amargo e mau. E o resultado foi que Deus os extirpou da sua igreja e os julgou de forma severa e tirou deles o benefício que eles possuíam. Deus reinava na terra e usava Israel como seu instrumento. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas há quase 1 ano e meio nós temos lido propositadamente os 10 mandamentos. E há um mandamento onde Deus promete visitar sua família, seja para amaldiçoar ou para abençoar.
Já perceberam isso? Qual é o mandamento? O segundo. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim, porque eu conheço o coração do homem. E não farás imagens de escultura para adorar, cultuar e servir. O primeiro e o segundo mandamento estão amarrados, e Deus conclui o segundo mandamento dizendo: eu te visitarei até a terceira geração, se você quebrar minha aliança, e matarei os teus filhos. Mas também te visitarei com grande salvação por 1000 gerações, se me amares e devotares a mim o teu coração. Na vida com Deus, ou produzimos justiça ou impiedade, ou produzimos santificação ou impureza, fé ou hipocrisia, salvação ou perdição. Na vida com Deus, o fruto não é meio doce nem meio amargo, meio maduro ou meio verde, meio a tempo ou fora de tempo. Ou ele é doce por inteiro, ou azedo por completo. E a promessa que Deus fez ao seu povo, ao povo de Israel, por meio dos 10 mandamentos foi: se guardares os meus mandamentos, te visitarei por até 1000 gerações, com graça e misericórdia. Mas, se me desobedeceres, te visitarei até a terceira e quarta geração, com maldição e punição. Meus irmãos, que tipo de videira temos sido nós? Tudo que você fizer, entenda, tudo, sem exceção de nada, pois até o que se pensa entra nessa conta, afetará o dia de amanhã da sua geração, filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Se amares a Cristo de todo o teu coração, é como se você estivesse amando antecipadamente os netos que você ainda não os conhece e desejando salvá-los na pessoa de Jesus Cristo. Mas se fores hipócrita na sua fé, você está amaldiçoando os seus bisnetos, tataranetos e assim por diante, porque Deus conhece o coração. Não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa, nem pode ser zombado sem que aquele que o zomba fique sem disciplina. Que fruto temos concedido ou produzido para o Senhor? O Senhor visitará a nossa casa, e a minha oração é que seja com a misericórdia e com a graça. Se você não tem buscado e não tem vivido uma vida piedosa com o Senhor, e entenda, não estou falando de perfeição, mas de luta contra o pecado, de lágrimas quando peca e de desejo verdadeiro de estar nos céus com o Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor disse àqueles homens, eu vos digo: arrependei-vos e crede. Caso contrário, a pedra cairá sobre vós e reduzi-los a pó. Mas se arrependerem, continuareis a ser a vinha de Deus, na terra e nos céus. E gozo e alegria desfrutarão do Redentor bendito. Que o Senhor seja conosco.